bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o vídeo vai ser o nosso relato de um mês aqui em Portugal. E já quero pedir para vocês se inscreverem, curtir esse vídeo, tá bom? Me seguir lá no Instagram, quem ainda não segue. E quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, vai lá, assiste e deixa aquele like bem legal, tá bom? Então vem com a gente para ouvir o nosso relato de um mês. Então, gente, hoje vai ser sobre o nosso relato de um mês aqui em Portugal, desde a nossa chegada até o dia de hoje. Hoje é exatamente dia 26 de novembro. Faz um mês que a gente tá aqui. Se vocês não estiverem ouvindo a gente muito bem, porque a gente tá com o aquecedor ligado aqui, que hoje tá dando 8 graus, mas a sensação tá muito abaixo de 8. Então, nosso voo foi tranquilo, fizemos escala em Fortaleza, nossa imigração foi em Paris. Depois eu faço um vídeo mais detalhadamente de como foi nosso voo e nossa imigração, mas foi bem tranquilo. Desembarcamos no Porto, certo? E de lá nós fomos direto para o nosso flat. Nós preferimos alugar um flat pela questão de Yuri também, por ser mais tranquilo ficar com ele. Fizemos a hospedagem de 10 dias. E o hotel mesmo, ele já fez a nossa declaração de entrada em Portugal, porque nossa imigração foi na França. Então ele já fez isso, então foi uma burocracia a menos pra gente. Porque quando a pessoa, se a pessoa vem, se vier direto para Portugal, você não precisa avisar não. Ao Agora, CEF, agora se você vier com escala em algum país do espaço Schengen, você vai ter que avisar o CEF que você entrou em Portugal. Aí, ou o hotel faz a notificação ao CEF, ou você liga para o CEF e informa. Mas no caso do hotel da gente, o flat que a gente ia ficar, o dono, ele já informou e mandou para a gente o comprovante e tudo. E tem que guardar isso, porque um dia, quando você for lá no CEF fazer sua apresentação a entrevista para a residência, precisa apresentar. Aí precisa. E também na manifestação de interesse também tem que colocar. Também tem que colocar. Então, aí nós preferimos ficar num flat pela questão econômica também, porque nós optamos por ficar porque tinha um fogão, a gente poderia fazer nossa própria refeição para economizar. Ia ficar comendo fora. Não ia ficar comendo fora. Ficasse comendo fora direto, todo dia, tomando café. A café a pessoa fazia alguma besteirinha, mas sem fogão para fazer almoço, janta. Então foi pela questão econômica também. Nós tínhamos na cabeça de que assim que a gente chegasse, nós íamos atrás de algo para comer e ver a questão da localização de onde a gente estava. O hostel do hotel da gente, o flat, ele ficou num ponto muito estratégico do Porto, ficou mesmo no centro. Então, pra gente foi muito bom isso, porque tinha lugares que a gente poderia ir a pé e também as estações, tinha 2 estações, que era a do Marquês e a de Faria Guimarães, muito perto. Então, ficava muito fácil pra gente se locomover, principalmente com Yuri. E como a gente chegou no outono, pré-inverno, chovia, e tinha dia que chovia, tinha dia que não chovia, e a gente precisava da questão da locomoção ser bem mais facilitada pra gente. Então, assim que nós chegamos no hotel, fomos logo, verificamos na região o mercado. Vimos que tinha um mercado perto, já fomos fazer umas compras pra gente poder jantar naquele dia. E fazendo lanche também. E também tomar café, já que no outro dia nós já íamos atrás da nossa documentação. Tínhamos uma amiga aqui que tinha chegado bem antes do que a gente, já faz uns 6 meses que ele tá aqui. E ele se ofereceu para mostrar um pouco a gente e a cidade naquele mesmo dia. Ele saiu do trabalho, foi um anjo na nossa vida. Ele saiu do trabalho, foi lá no hotel onde a gente estava, pegou a gente, porque a gente também precisava comprar um carrinho de empurrar Yuri, porque não tem condições de carregar ele no colo, que ele é pesado. Para ficar fazendo os corre, precisava de alguma coisa para arrastar ele. Porque não dá não para carregar ele nos braços, e ele também não quer ficar andando. E se pode deixar ele andando, ele não quer ir para onde a gente vai. E ele também gosta de estar correndo. E também é até melhor para ele, que ele fica no carrinho, sentado, tranquilo. Às vezes ele dormia. Só admirando, enquanto a gente empurra ele. Aí ele levou a gente num shopping, a gente foi lá no Continente e compramos um carrinho
para andar com ele. No outro dia, a questão do fuso, o cansaço, porque foram 24 horas praticamente. A gente chegou aqui em Portugal, dia 26, era 3 e 3 pouco, horas. Era De tarde. Era. E a gente saiu do Brasil no dia anterior de tarde e o voo da gente foi à noite, mas mesmo assim é cansativo. Aí a gente se atrasou um pouco para entrar a documentação. Nós vimos que o amigo da gente também disse que na loja do cidadão seria bem mais fácil, bem mais rápido a gente conseguir tirar nosso NIF. Então a gente foi lá na loja do cidadão e no caminho nós fomos a pé, vimos que era tão perto, era coisa de 20 minutos a pé, então nós optamos por ir a pé também para ir conhecendo. E ver se achava alguma coisa para alugar, porque assim, a prioridade da gente era o arrendamento, certo? E tirar o documento. E tirar o documento, né? Mas 10 dias no hotel a gente não poderia estar gastando com hospedagem, né? E fomos a pé andando, empurrando Yuri no carrinho e vimos que no meio do caminho tinha uma finanças. E aproveitamos e já entramos na finanças, pedimos informações. Disseram que lá era só por agendamento. Pegamos o número, porque se caso desse errado na loja do cidadão, a gente tinha a segunda opção, que era as finanças. Aqui todo agendamento, quando você for fazer, é por celular. A maioria, os que a gente agendou até agora é só pelo celular. E não adianta, porque os portugueses, eles não conhecem, não sei se eles não gostam de utilizar o WhatsApp. Eles só passam, utilizam o WhatsApp em questões de último caso. Ou então, quando tem alguma coisa certa, só para confirmar alguma coisa. Mas eles preferem que você ligue ou mandem SMS. Eles ainda não se atualizaram, não deram o F5. Então, chegamos na loja do cidadão e já era de tarde. Como nós acordamos atrasados por conta do cansaço um pouco do fuso, e já tinham se esgotado as senhas, mas nós não sabíamos se a gente esperasse, poderíamos conseguir tirar o NIF naquele mesmo dia. Então voltamos a pé e por outro caminho para ver se nós no meio do caminho achávamos um lugar para arrendar. E no outro dia acordamos muito cedo, era antes de 5 da manhã, porque a gente viu que a fila era enorme lá na loja do cidadão. Vimos que lá perto de onde a gente estava tinha uma parada de ônibus para a gente poder pegar o ônibus direto para a loja do cidadão que deixa mesmo em frente. E por conta de Yuri, quando a gente acordou, viu que estava chovendo, então eu falei pro Jean, é melhor a gente pegar um voo do que tá carregando Yuri em ônibus e tal, até a parada, vai acordar ele, porque a gente conseguiu pegar ele, botar ele dormindo no carrinho, para ele se manter tranquilo durante o resto do dia, porque a gente sabia que ia ser um corte muito grande. Não para não. E o que é Bolt, o pessoal não sabe nem. O Bolt é o Uber daí do Brasil, tá? É do aplicativo daqui, tem Uber aqui também. Tem Uber, igual o pessoal geralmente usa mais. O Bolt, por ser mais barato também. Às vezes que eu usei, geralmente o Bolt era mais barato, mas você compara, baixa os dois aplicativos. E tem um aplicativo também, para baixar quem vai chegar em Porto. Eu não sei se funciona, mas que funciona em todas as cidades por aqui, por Portugal. É o Movit. Que foi o amigo da gente também que indicou a gente. Quem vem de cidade grande, eu acho que já usa esse aplicativo. Eu não sei se ele funciona lá no Brasil, mas que ele funciona. Pelo menos lá em Porto e aqui onde a gente está em Vila Real no momento, ele funciona. Tipo, ele mostra você. Ele vê sua localização, eu quero ir lá pro Escambau, lá para a Baixa da Égua, ele vai achar como é que você chega lá. Se tiver transporte lá, né? Porque em um lugar que a gente tava, essa não funcionava não. Era se tiver transporte de onde você tá para onde você quer ir, ele vai aparecer. Ele vai aparecer comboio, metro, comboio, aqui é comboio. Autocarro. Metro e autocarro. Autocarro, ônibus, metrô e. O comboio eu acho que é o trem daí. É um trem. Porque onde a gente morava também tinha nem ônibus. Sim, voltando, recapitulando. Aí nós fomos no outro dia tirar nosso NIF, aliás. E quando a gente acordamos cedo, pegamos o Bolt, ele deixou a gente tava na fila. A fila dava voltas assim, enorme na loja do cidadão. Aí chegou, eu fiquei desanimada, né? Mas eu fiquei quietinha na minha. Aí conseguimos, quando a gente chegou, acabou a ficha. Mas o rapaz que estava entregando a ficha disse: olha, se você esperar, você. Vai abrir ficha nova. Vai abrir ficha porque lá é tipo. Eles entregam ficha, né?
Mas só que eles trabalham lá até 7, 8 horas da noite, né? Aí tipo, eles entregam uma quantidade de ficha, aí quando atende aquelas fichas, aí eles vão dando mais ficha até acabar o dia. Até encerrar o... Porque, tipo assim, aí no Brasil você tem 20 senhas, você entrega essas 20 senhas, mas falta 3 horas para o seu expediente acabar. Atendeu as 20 senhas, eles vão se embora, né? Não, aqui eles têm que indo dando senha até dar o horário deles ir embora. Aí a gente decidiu esperar, né? A gente ficou esperando de 8 da manhã até 2 da tarde lá. Só que o dormiu, foi. Yuri ficou dormindo no carrinho. Foi assim, foi coisa de Deus mesmo preparado, porque ele ficou bem quietinho. A gente tava com medo dele ficar agitado, eu já tava na cabeça, Jean, qualquer coisa eu fico, tu desce, dá uma voltinha com ele. Aí a gente sentado lá conheceu um pessoal que é de Minas. Minha gente, aqui vocês têm que aprender a fazer muito network, vocês têm que conversar bastante, ser simpático, mesmo que vocês tenham vergonha, você tem que deixar sua vergonha de lado, você tem que conversar, porque é assim que você vai conseguindo as coisas. Então eu já fui sentando, né, já fui conversando e tal, e aquele pessoal de Minas, eles estavam com uma representante fiscal, a gente não ia tirar nível com representante fiscal, e elas viram que eu, novamente, com o crachazinho do autismo. Aí a representante fiscal dele foi disse, gente, por que você ainda não foi atendido? Porque assim acabou. Só que aí quando deram as novas senhas que a gente foi, Jean foi o último, aí só tinha uma senha, só dava para uma pessoa tirar. E tem que ser uma senha para cada. Uma senha para cada. Aí a gente ficou meio assim, né? Porque é melhor um ter do que nenhum. Aí ela foi e disse, não, pois vem aqui comigo. Aí foi, como ela tem conhecimento lá, né? Esse representante fiscal desse pessoal que a gente conheceu de Minas, levou Jean lá pra dentro. Quando Jean voltou, a gente já foi atendido. Aí ia ser no caso, uma senha para um adulto e Yuri. Ou ia ser eu e Yuri, ou ia ser Jean e Yuri. Yuri era prioridade por conta do autismo, né? Por conta do autismo, criança. Aí a gente foi para o NIF, aí a moça que estava atendendo a gente disse assim, uma senha para 3 passaportes não pode. Tem que ser um e a criança. Aí eu disse, Jean, então fala o seguinte, tira eu e Yuri, eu vou para casa com o Yuri e tu fica aqui porque eu vou entregar mais senha. Só que aí a moça olhou assim e disse, me dá, eu vou tirar. Aí foi e tirou de nós 3 logo com uma senha só, graças a Deus. Sem representante no caso da gente. Depois a gente explica esse rolê. Aí a gente foi e conseguiu tirar nosso NIF. Aí fomos para casa e nisso nós continuamos procurando arrendamento. Todo dia, não parava não. De madrugada, toda hora. E ficando. Tá procurando direto. Isso já era na sexta-feira, né? Aí não tinha mais o que a gente fazer, porque aqui sábado e domingo ele não atende telefone, ele não faz nada. Se não tiver trabalho naquele horário, ele não atende você, não faz nada. Não tinha o que a gente fazer, mas mesmo assim a gente estava agindo. Então no sábado de manhã nós acordamos, tomamos um café e descemos para a Vila Nova de Gaia, que era o lugar onde a gente pretendia ficar, né? Se a gente conseguisse. Senão a gente ia para onde aparecesse essa oportunidade. Vila Nova de Gaia é do lado de Porto. Do lado de Porto. Só passa uma ponte só. Uma ponte. Geralmente, se você já acompanha alguma coisa de Portugal, vai ver essa ponte. Que o pessoal o que o pessoal mais tira foto. E Vila Nova de Gaia é onde fica o Jardim do Morro. Que o pessoal vai ver o sol se pôr e tal. É bem bonito. Aí a gente foi em Vila Nova de Gaia, fomos rodando, pegamos o metro e descemos na última estação de Vila Nova de Gaia, já era o fim da cidade, já era o fim do bairro, né, praticamente, o fim. E de lá nós saímos fazendo zigue-zague nas ruas, perguntando, vendo, olhando pra cima, ligando. Parecia dois olhando pra cima, pra ir janela do povo. Começou a chover, Yuri dormia, Yuri acordava. Era. Olhando pra cima, andava assim. Nós não paramos de procurar um local pra ficar de jeito nenhum. E tá muito difícil, minha gente. Tá complicado. Só se tiver muito dinheiro, a pessoa chegar e jogar dinheiro. Não, apareceu, minha gente, muito local pra gente alugar. Que o preço dava pra gente, que na cabeça da gente a gente tinha uma média de valor, como né? Pagar, né? Mas a questão é o que eles queriam pra pessoa entrar. Só que aí eles exigiam fiador, exigia comprovante de IRS, que é tipo um imposto de renda daí do Brasil. Fiador é tipo como se fosse uma
pessoa que vai garantir que vai pagar se a pessoa não tiver como É pagar. a mesma coisa que o fiador daí do Brasil. Não seria. Aí, como é o nome daquele negócio? Eles pediam também. IRS, comprovativo, recibo de pagamento. Recibo de pagamento é tipo contra-cheque. Tinha deles que pedia manifestação de interesse, só que você só faz sua manifestação se você tiver um contrato de aluguel e um contrato de trabalho. Aí ficava. É coisa que não dá. E fora isso, fora essa documentação, a questão do valor ainda era um N a mais. Mas fora essa documentação todinha, tinha deles que pedia 6 calções, não sei quantas rendas. A gente foi um. Se a pessoa não tivesse essa documentação. A gente foi um que ele pediu 1 ano de aluguel pago. Assim, tem gente que realmente vem preparado para pagar um ano, 2, mas tem gente que não tem essa condição. E assim, o pior da gente foi a questão da documentação, né? Que eles pediam coisas que, na maioria das vezes, era só quem era português que tinha. O português já está há muito tempo aqui trabalhando. Uma coisa, mais de 5 anos aqui em Portugal era que tinha aquela documentação. E foi se complicando, o circo foi fechando, os dias foram passando e eu fui me desesperando, porque assim, quem é mãe vai saber que tá com a criança é totalmente diferente, né? Porque se fosse só eu ou só Jean, ou nós dois juntos, a gente ia para um quarto. para qualquer buraco que aparecesse. Quarto não era a primeira opção da gente, por quê? Porque a gente tinha Yuri, na maioria das vezes ninguém aceita. Não aceita. Aí assim, perto do ponto lá a gente não estava conseguindo. Porque depois que a gente procurou, disseram, não tem como não vai aparecer casa por aqui não. E se aparecer é um valor que a gente não pode pagar nem para entrar. Ou documento que a gente não tem. A gente foi para Redondeza, para qualquer lugar, assim, já era uma opção da gente. Se não conseguisse lá, a gente ir para a primeira oportunidade que aparecesse. Então, eu postei num grupo do Facebook, tava precisando de um local para meu filho, eu e o meu esposo morar e tal. Eu tava em Portugal fazia pouco tempo, não tinha a documentação e bababá. E nisso, uma moça falou comigo que ela é de Braga, ela fica em Macieira de Ratos. Que é próximo a Barcelos. Só que Macieira de Ratos é muito interior. Mas a gente não tinha opção, a gente tinha que ir pra lá, porque foi o único lugar que apareceu. Era melhor optar lá do que estar pagando hotel. O hotel, se a gente fosse pagar mais 10 dias de hotel, ia ser 400, 500 euros. Por 5 dias, 6 dias. Então era melhor a gente, por esse valor, pagar um mês em um quarto e ficar procurando alguma casa em algum lugar. Aí ela pediu pra gente 425 euros. Com tudo incluso, água, luz, internet. E podia ir com a criança. Aí podia ir com a criança e ela assim, foi muito gente boa, muito gentil. Ela disse como a gente fazia para chegar até nesse local, foi buscar a gente na estação. Ela foi uma pessoa assim, muito boa mesmo. Jean vai olhar a Yura ali, tá, gente? Aí, o que aconteceu? Fomos para esse quarto e Jean foi no outro dia já procurar trabalho perto, porque a gente viu que lá na região tinha muita confecção, que é a área de profissionalismo. Jean é formado em engenheiro civil formado, mas ele tinha conhecimento em... É porque eu sou de Santa Cruz. Santa Cruz gira em torno da Sulana. Lá você chega lá, tem uma máquina em toda a casa, parece que é um móvel da casa. Aí lá todo mundo costura. Aí eu sempre costurei para me manter na faculdade. E a maior parte da minha experiência é em costura. Aí, como eu tinha muita experiência em costura, eu digo, eu vou procurar logo na área da costura aqui. Como eu sou engenheiro, aí tem a área da construção, que eu queria entrar. Mas como eu vi que lá não tinha jeito de entrar na construção de forma nenhuma, eu digo, vou procurar logo uma confecção, porque eu chego, mostro que eu sei fazer e trabalho logo. Aí era mais fácil de eu arrumar. Porque também, pra Jean entrar na questão da construção, ele também ele só vai poder começar na área da construção quando o restante da documentação dele da faculdade chegar aqui. Aí ele vai poder entrar na área dele. Esperando aí umas provas da faculdade. Que é a questão do diploma, essas coisas que... Enfim, isso tempo, coisa para outros vídeos. Voltando. Aí, enquanto não chega esse papel, essas coisas para ele poder entrar de verdade... Aí ele foi para a área da construção e arrumou esse emprego e conseguiu. Não, na área da confecção. Na área da confecção e conseguiu, assim, ele chegou, o cara nunca tinha experiência, botou ele pra dentro. Só que foi o seguinte, ele entrou num dia, no outro, o patrão dele se internou e tá indo na vida, a vida e a morte, né? Ele tá meio sofrido, ele tá com problema na cabeça. Aí eu saio, eita, vai chegando. Aí a gente, nesse meio tempo que a gente chegou nesse quarto, eu ficava com o Yuri, porque também não tinha escola. E assim eu fui dando
continuidade ao resto dos documentos da gente. Como a gente estava nesse quarto, a gente pôde pegar o atestado de morada e marcar nosso NIS, abrir nossa conta no banco e fazer outras coisas para poder, quando a gente tivesse uma casa, já estar meio caminho andado. Aí marquei no NIS, a gente marcou para tirar o NIS, abriu a conta do banco, beleza. Aí Santander, só vai conseguir. Provavelmente o que eu achei até agora que está abrindo para recém-chegado é o BPI e o Santander. A gente fez Santander. Mas depois ela vai fazer um vídeo explicando detalhadamente como foi que a gente tirou, como aonde pode fazer, foi, onde foi. O que precisou, tudo isso vai ser. Olha, quem apareceu ali. Liga acordou. Diga, oi pessoal. Ele ainda tá acordando. Então, gente, aí a gente foi. No dia que a gente foi marcar nosso NIS, eu continuei procurando um local para ficar. No dia que a gente foi marcar nosso NIS, o senhorio dessa casa aqui tinha postado essa casa no Facebook. E eu respondi. Só que eu respondi assim, perguntando se estava disponível por responder, porque a casa é 0 bala, como vocês viram no outro vídeo. É muito nova a casa mesmo, ela tinha acabado de ser construída. Aí eu disse, isso é fake, é um golpe, porque a gente já tinha sido alertado de alguns golpes, inclusive umas pessoas também queriam dar um golpe na gente. Aí, o que é que aconteceu? Aí a gente foi lá mesmo, daqui de onde a gente está hoje, para onde a gente estava, é 1h30 de distância. É uns 100 quilômetros, 100 e pouquinho, 110, 120. A gente tinha acabado de estar com o NIS na mão e tinha aberto nossa conta. Aí a gente estava voltando para onde a gente morava, a gente foi em Barcelos e a gente estava voltando para Macieira. Aí eu disse, vamos lá, gente, vamos. Só que, minha gente, o celular da gente ainda está no Brasil, não chegou em Portugal, não. Nenhum dos dois, gente. Nenhum. O GPS, a gente já atualizou, já fez tudo o que precisava. Se alguém souber mais alguma coisa diferente, aí pode falar nos comentários. Que a gente atualizou, desinstalou, instalou. E o de baba muito, minha gente. Instalou, desinstalou, fez tudo que realmente precisava. Baixou o mapa. Oi. E o que é banana? Aí, vai com o papai fazer enquanto a mamãe termina de contar a história? Bora? Fica aqui, que papai vai fazer. Aí, gente, a gente veio com o GPS doido mesmo, mas a gente veio. Aí, o que é que aconteceu? Chegamos e eu com medo de outra pessoa chegar primeiro e alugar, porque assim, quando eu falei com ele, eu disse, você tá exigindo o quê pra poder alugar? Aí ele foi e disse, só 2 calções e a renda de entrada. Aí eu disse, não pede fiador nem nada não. Ele disse, não, Jean, tá muito bom pra ser verdade, isso é um golpe. Mamãe, espera, isso é um golpe. Aí, mas nem assim vamos, né? Aí ele deu o endereço bem direitinho, eu disse, vamos. Aí, quando eu cheguei, eu com medo, o GPS rodando, doidando, eu disse, meu Deus do céu, vai ter outra pessoa, vai na frente e vai alugar, meu Jesus. Aí, sorte que quando a gente chegou, o rapaz não tava, ele tem um restaurante que é aqui embaixo da casa da gente, né, na esquina, porque tipo, o restaurante dele na esquina, por trás do restaurante é a casa dele, por trás da casa dele é a casa da gente. Aí, ele tem um restaurante que tinha de fazer compras. Aí a gente esperou ele um pouco, ele pedindo desculpa, eu disse, não moço, desculpa eu, que não sei o que, eu disse que ia chegar a tal hora e cheguei quase 2 horas à frente por conta do GPS. Aí quando ele mostrou a gente, assim, foi uma coisa de outro mundo, a gente gostou muito aqui e imediatamente a gente já fechou com ele. Aí só que assim, a gente ainda tinha mais 2 semanas lá em Macieira de Ratos, no parque onde a gente tinha alugado. Porque assim, realmente, gente, aqui foi um achado. Porque a gente teve paciência, teve calma, esperou tudo bem direitinho para poder a gente conseguir
Ele vai comendo no vídeo mesmo. Eita! Pra gente alugar aqui, entendeu? A gente teve a paciência. A gente sabia que assim, se fosse o caso da gente pagar outro mês de quarto, ia ser mais difícil da gente conseguir um local. Então a gente tinha na nossa cabeça que a gente tinha que arrumar um lugar naquele mês. Mas se não desse, tudo bem, beleza. Peraí que eu vou tentar ajeitar e ficar aqui pronto. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? Nós voltamos para a Jean terminar as 2 semanas de trabalho lá na confecção e fechar um mês e poder tirar um mês, porque aí era um dinheirinho a mais que ia entrando, né? Porque todo dinheiro que entrar é bem-vindo. E ficamos, né? Só que quando fez 1 semana que a gente tinha alugado aqui, que a gente tinha conseguido fechar aqui, eu recebi 2 propostas de trabalho para poder fazer a entrevista de trabalho. E um detalhe importante, abre parênteses, lá em Macieira, como o Jean falou, não tem ônibus, não tem nada. Tem um ônibus que passa na hora da vida e na hora da morte. Ele passa de 8 horas e outro de 5, porque passa um hino para as cidades, um para Famalicão e outro para Barcelos, e o de 6 horas passa voltando, que é tipo, um pega de manhã e o outro deixa, entrega o povo. E a gente precisou comprar um carrinho nesse meio tempo, porque não tinha como a gente se locomover lá. Para visitar a casa. Para visitar a casa, para ir no mercado, para ir tirar a documentação, então a gente teve que comprar um carrinho. O carro da gente é um Renault Clio, 1995. Depois eu gravo um vídeo mostrando ele para vocês. É um carro antigo, mas bem conservado. E está suprindo todas as nossas necessidades, ele está dando no grau. Aí, se não fosse ele, a gente não teria conseguido vir aqui, a gente teria perdido essa oportunidade. Então, assim, um conselho que eu dou para quem vai para um local que não tem transporte público, compre um carro. Porque, assim, se a gente tivesse conseguido ficar em Gaia, em Porto ou ao redor, ia ter transporte público, a gente não ia precisar comprar carro. Mas como a gente não conseguiu, então a gente teve que comprar um carrinho para isso. Se não fosse isso, a gente não teria conseguido. Aí, eu recebi essa proposta de trabalho e nós viemos pra cá, como vocês viram no vídeo passado, a mudança e tudo, né? E graças a Deus eu consegui o trabalho, eu estou empregada. Jean ainda continua na espera da documentação para poder entrar, né? Para poder trabalhar, mas ele conseguiu um part-time. Part-time aqui é tipo um bico daí do Brasil. É tipo uma hora extra. Tipo uma hora extra. Geralmente part-time é como se fosse assim. Full time, aqui tem um full time e um part time. Full time é o dia inteiro, manhã e tarde, ou de madrugada. Tem 8 horas de trabalho normalmente aqui. Part time geralmente é 4 horas, 5 horas. Geralmente é de noite, alguma coisa assim. Aí já conseguiu esse part time. E tá para levar a documentação lá. Que eu ia levar hoje, mas onde eu tive xerox estava fechado. Aí ele pediu a xerox dos meus documentos. Aí segundo eu levo. Jean conseguiu esse part time, que é de 7 às 10, que ele, além de dar o salário fixo, não é um salário mínimo, mas é um meio salário, mais as comissões de cada entrega, que ele vai trabalhar de estafeta, que no caso é delivery, entregador. Como é que fala? É entregador mesmo. Entregador. Aí, com isso, por enquanto que ele não recebe a documentação, e também vai dar certo porque vai coincidir com o meu trabalho, porque Yuri ainda não tem 3 anos pra gente conseguir a creche, nós conseguimos um ATL, mas se Jean ficar no part-time, como só falta um mês para ele fazer 3 anos, vai ser melhor, porque a gente vai economizar a questão da creche pra ele. Eu fico durante o dia e Helena, quando chegar, fica de noite. E depois, quando a gente conseguir colocar ele numa creche em janeiro, aí eu pego e arrumo um trabalho durante o dia e qualquer coisa eu continuo lá já para ganhar um extra pra gente poder comprar as coisas da casa. E nesse meio tempo, no caso nesse mês, ele vai fazendo as entrevistas, tá aparecendo e vai aguardando alguma resposta, porque ele já entregou acho que uns 40 currículos aqui, entregou bastante currículo mesmo, mas todo e-mail que eu acho, e-mail, porque a gente tá indo para qualquer lado enquanto ele não tira a questão da documentação dele da construção, porque ele só pode adentrar na construção quando ele tiver essa documentação. Aí o que aparecer ele tá tentando. E é isso, gente, esse é nosso relato de um mês. Em um mês nós conseguimos nossa casa com bastante dificuldade. Quem nos acompanha no Instagram sabe o que eu passei, né, em um mês no quarto com essa criancinha aqui,
que é autista, ficar presa no quarto, ele sem poder falar, porque é muito ruim, assim. Pra quem não tem opção, foi a melhor da gente. Eu dou graças a Deus. Mas eu também dou graças a Deus por ter conseguido minha casinha, mesmo que eu não tenha móveis. Porque assim, ficar com a criança num quarto é muito complicado. Porque ele chorava, ele se estressava. Eu saía pra um parquinho, mas chovendo, às vezes não dava. Teve dias de a gente ficar, teve a semana que ficou a semana todinha em casa, trancada no quarto. Assim, a gente poderia ir para as áreas comuns, utilizar a cozinha, sala. Mas Yuri é uma criança, Yuri gosta de mexer, Yuri gosta de fazer qualquer coisa. Então pra mim é evitar ele danificar qualquer coisa da casa. E eu tenho um estresse maior, eu preferi ficar no quarto com ele. E foi um pouco complicado, não foi fácil, dizer a você, não foi fácil. A gente ralou pra caramba, nós andamos muito. Nesse mês, eu acho que eu já perdi mais de 6 quilos, minhas roupas já estão tudo folgadas. Jean é magro, já tá mais magro ainda. Eu tô sumindo. Porque a gente correu pra caramba, não tô dizendo a vocês que é fácil, mas assim, não desistam, tá certo? É muito difícil, mas se você vem com planejamento, porque tudo isso fazia parte do nosso planejamento, nós tínhamos 2 opções de planejamento, A e B, a gente tinha uma saída para qualquer dificuldade, nós tínhamos noção da dificuldade que nós íamos passar, não? E assim, foi difícil, mas está sendo gratificante, muito gratificante. Assim, aos pouquinhos está tudo se encaminhando, porque aos pouquinhos vai se encaixando. Porque aí como a gente conversa aqui, assim, a parte mais difícil no momento que está sendo aqui em Portugal é a questão do aluguel. Se você vem sozinho, você consegue um quarto fixo, você já tem metade do seu caminho. E se a pessoa vier e conseguir quarto pode ser Porto, ou não sei, você às vezes quer ficar em Lisboa, aí questão de emprego aí também, lá tem muito. Pode ser como a gente vê em Vila Real, eu tô vendo que por aqui tem mais dificuldade para arrumar emprego. Para a Milena, na área dela até que não foi tão complicado, porque ela já veio com a entrevista marcada, mas para mim eu tô vendo que está sendo mais complicado. Também a gente acho que é também por conta do inverno. Que aqui perto tem uma zona industrial. Eu fui lá entregar currículo e tal, eles falaram que a questão econômica que aqui é mais no interior. Ele disse que dá uma esfriada mais no inverno. Assim, em relação à economia. Mas a gente tá em Vila Real mesmo, não é ao redor. Aqui a cidade é muito desenvolvida, tem tudo perto, você consegue tudo. Peraí, mamãe. Você consegue tudo perto. Aqui perto tem infantário. Infantário é como se fosse a creche aí. Infantário, assim, tem shopping aqui perto. Aqui perto tem posto de saúde. Ele quer mais banana. Tem creche aqui no final da rua da gente. Tem um centro de saúde muito perto, onde a gente já foi atrás da entrada no tratamento de Yuri. Nós já conseguimos. Estamos esperando chegar a carta para poder. Essa carta que é com encaminhamento. Então, assim. A questão que já está falando em relação ao trabalho é por conta do inverno, mas também só faz uma semana que a gente está aqui, né? Então vamos esperar. Ele conseguiu lá em Maceió muito rápido no dia que chegou, pela questão do que era oferecido lá, que era confecção e que ele tinha muita experiência. Mas também aqui você consegue bastante. Não, Yuri, você consegue part-time, você consegue bastante coisa, só faz uma semana. Então é de se esperar, porque ele faz uma semana que ele está enviando o currículo. E tem muitos que a gente vê que tem uma validade, tipo assim, só aceita currículo até tal data. Eu acho que a partir daquela data é que começa. Yuri. A partir daquela data é que começa. Gente, teve uma falha nossa aí, mas tudo bem. Então, aí como eu tava falando, só faz uma semana que a gente tá aqui, já tem processos seletivos que ainda vão se iniciar, ainda estão na fase de recebimento de currículo, então é só questão de paciência. E como ele tá tendo esse part-time por enquanto, assim, tá casando tudo da forma como a gente tava pensando, entendeu? E é isso, fiquem acompanhando a gente para ficar por dentro de tudo que vai acontecer ainda, vai acontecer mais coisas. E eu vou atualizando vocês. O vídeo, para o vídeo não ficar muito... Já ficou, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do nosso relato. E é isso. Um cheiro no coração. Que Deus abençoe cada um de vocês.
e até o próximo vídeo. Tchau!